revelado. Após cirurgia delicada, fui expulso de casa, mas uma surpreendente virada mudou tudo. A dor ainda pulsava em Lucas quando ele ouviu as palavras cortantes da mãe, como facas afiadas. Se não gosta, pode ir embora. Naquele instante, o mundo que conhecia desmoronou. Ele, o pilar da família, o filho que sustentava a casa, estava prestes a perder não apenas seu lar, mas a esperança de um futuro melhor. Depois da cirurgia delicada, ele esperava apoio, mas o que encontrou foi um mar de desentendimentos e um grito de socorro que ecoava na sala. Desolado e impotente, Lucas pegou seu pouco e se mudou para um quartinho alugado em um cortiço na Zona Norte. As paredes finas sentiam sua frustração, enquanto ele lutava contra a solidão crescida em meio ao caos da cidade. Era um lugar onde o cheiro da fumaça dos carros antigos misturava com a esperança de um novo começo. Com as mãos tremendas, ele encarou a nova realidade, sem trabalho fixo, sem grupo de apoio. Era preciso recomeçar. Foi nesse recanto apertado que ele se deparou com uma velha serra enferrujada. Sem pensar muito, decidiu experimentar a marcenaria, algo que sempre lhe fascinou. Com cada corte, cada moagem, ele redescobriu uma paixão que dormia em seu interior. Os vizinhos começaram a notar o barulho e visualizar as criações simples, bancos rústicos, mesas com acabamento desgastado. A beleza bruta de seus móveis começou a atrair olhares curiosos, e logo o boca a boca fez seu trabalho. Começou a brilhar nas redondezas. Mas com o sucesso veio o preconceito. Isso é apenas sorte, diziam as pessoas que não conheciam o esforço. Porém, Lucas não se deixou abalar. O seu talento florescia e, é claro, recebeu o apoio de um mentor, um veterano da marcenaria que viu potencial naqueles dedos calejados pelo tempo sobre as chaves de fenda. Empolgado, Lucas se inscreveu em uma competição de artesanato local, uma grande oportunidade de mostrar seu trabalho e, quem sabe, mudar seu destino. E foi nessa nova jornada que um fio de esperança começou a entrelaçar sua história com a de sua mãe. Ela, percebendo que seu filho estava se reinventando, começou a se perguntar se havia julgado Lucas de maneira errada. Afinal, seu controle só havia afastado o filho, e a força dela estava mais na habilidade de amar do que de controlar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A virada na vida de Lucas chegou com uma proposta inesperada de uma famosa loja de móveis. O contrato poderia ser a porta de entrada para um futuro brilhante, mas a reaproximação com sua mãe foi mais complexa do que ele imaginava. Ao resseguir a proposta, um telefonema dela o interrompeu. Lucas, precisamos conversar, ela dizia com a voz trêmula. Estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. O coração de Lucas disparou. O que ele faria? Escolheria o sucesso ou a cura das feridas da família? A decisão que tomasse agora mudaria sua vida para sempre. Lucas pausou, o celular gelado contra seu ouvido. Olhando para a janela do quartinho pequeno, ele viu passar as sombras de pessoas indo e vindo, mas a única coisa que importava naquele momento era a voz trêmula da mãe. Mãe, o que aconteceu? Ele perguntou, a ansiedade quase palpável. O peso da expectativa parecia sufocá-lo. Ela hesitou, e isso fez o coração dele acelerar ainda mais. Eu cometi um erro, Lucas. Sinto muito, sobretudo. As palavras dela eram um fio delicado de arrependimento. Aquela confissão o pegou de surpresa. Ele havia esperado por isso, mas ouvir não tornava mais fácil. Erro como, mãe? Ele forçou a pergunta, tremendo de insegurança. Ele lembrou de todas as noites em que pensou em sua vida antes da cirurgia, os sonhos desfeitos em meio à falta de apoio. Não só com você, com a sua infância. Eu deveria ter te escutado mais, sabe? Estava tão cega pelas minhas inseguranças, ela disse, a voz embargada. Lucas engoliu em seco. A mágoa que ele vinha guardando começou a se misturar com a surpresa da vulnerabilidade da mãe.
Eu só queria que você acreditasse em mim, ele conseguiu dizer, a voz um pouco mais firme. Eu sei, e agora eu quero corrigir isso. Não posso te trazer de volta a casa, mas quero que você saiba que eu apoio o que você tá fazendo. O seu talento é incrível, Lucas. A sinceridade dela foi como um bálsamo em suas feridas. Você me apoia? Perguntava num fio de esperança, quase sem acreditar. Aquela conversa poderia ser uma ponte entre os dois, mas também poderia ser um novo caminho que ele não sabia se estava pronto para percorrer. Sim, e eu estou aqui para ajudá-lo de qualquer forma que eu puder. Eu descobri que a parte mais difícil para mim é ter deixado você tão sozinho. Desculpe-se, por favor. A confissão da mãe fez Lucas lembrar das noites em claro, da dor física e emocional, e de como tudo parecia sem saída. Mas agora, a visão da sua marcenaria estava brilhando em sua mente, cheia de possibilidades. Sua cidade era cheia de gente, mas ele sentia que, por um breve momento, tudo era apenas ele e ela, finalmente compreendendo-se um ao outro. Posso pensar na proposta da loja. Se for o que você diz, eu vou precisar de apoio de verdade, mãe. Não é só fazer móveis. Ele sentia um frio na barriga. Era um medo do desconhecido, mas também a esperança de um novo começo. No que precisar, vou estar lá, ela assegurou. Eles conversaram mais, compartilhando sonhos e receios esquecidos no tempo de dor. Enquanto falavam, Lucas percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas nas mesas que ele criava, mas na relação que começava a se reerguer entre eles. Mas então, enquanto o coração dele se aquecia com a possibilidade de reconciliação, a pergunta que não saía da cabeça era: seria esse apoio real ou somente palavras ao vento? No fundo, ele sabia que a vida tinha mais surpresas guardadas para ele. E quando estava prestes a desligar, sua mãe fez uma pergunta que o paralisou. Você se lembrou daquela caixa que guardei do seu avô? Tem algo nela que pode te ajudar. O que tinha naquela caixa? E mais importante, que legado o avô deixara para ele? Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha. O futuro que desenhava e os laços familiares estavam prestes a receber um novo contorno. Lucas desligou o celular com a mente inundada de perguntas. A caixa guardada pela mãe se tornara uma metralhadora de curiosidade e insegurança. Que objeto poderia ser tão importante? Ele se levantou, inquieto, e passou a mão pelo cabelo, sem saber se deveria correr atrás daquela resposta ou deixá-la para depois. Os sons da rua o cercavam, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o eco da conversa recente. Aquelas palavras de apoio ainda flutuavam no ar, mas a desconfiança o consumia. Seria mesmo possível que sua mãe estivesse disposta a mudar? Ele não queria se prender a falsas promessas. Com passos hesitantes, ele decidiu ir até a casa da mãe, uma jornada que fazia muito não realizava. O caminho parecia mais longo. As lembranças pesavam. Cada passo era uma mistura de saudade e dor. O que ele mais temia era o que poderia encontrar no lugar que um dia chamou de lar. Chegou lá e a casa parecia a mesma, mas tudo dentro dele era diferente. Ele hesitou na porta, talvez na esperança de que a coragem não o abandonasse. Tomou uma respiração funda e bateu. A porta se abriu lentamente. Sua mãe apareceu, os olhos já um pouco vermelhos, como se tivesse chorado. Parecia nervosa, mas houve um brilho de esperança em seu olhar. Lucas, você veio, disse ela, um misto de surpresa e alívio. Precisamos conversar sobre a caixa, ele disse, sua voz soando firme, apesar do tumulto que sentia por dentro. Ela assentiu e o convidou a entrar. O cheiro familiar de café e pão fresco surgia da cozinha, fazendo seu estômago roncar, mas Lucas estava além da comida. A sensação de estar de volta àquele lugar mexia com ele de maneiras complicadas. Sentaram-se na mesa de jantar e ele esperou que ela falasse. Eu guardei a caixa do seu avô no sótão. Estava esperando o momento certo para você ver. Ela explicou, a voz hesitante. E qual é o momento certo, mãe? Ele sentiu a raiva brotar, mas se esforçou para manter a calma. Eu preciso entender o que isso tudo significa. Ela sorriu triste. O seu avô tinha um jeito especial de enxergar o mundo. Dentro da caixa há não só objetos, mas histórias e ensinamentos que aprendi com ele. Coisas que podem te ajudar agora. Intrigado, Lucas olhou diretamente nos olhos da mãe. Aquelas palavras pareciam promissoras, mas também carregavam um peso que ele ainda não estava pronto para suportar. O que exatamente tem lá?
Ela se levantou e foi até a sala, onde a caixa envelhecida estava guardada. Com muito cuidado, ela a trouxe e colocou na mesa. Vou te mostrar, mas quero que saiba que isso é uma parte da nossa história e da sua própria identidade. A caixa estava desgastada, marcada pelo tempo como se navegasse pelas gerações. Lucas abriu lentamente, seu coração acelerando. Dentro encontravam-se fotografias desbotadas, ferramentas de marcenaria de seu avô e até mesmo cartas amareladas. Cada item contava uma história, e cada história tinha suas próprias emoções. Uma carta antiga chamava sua atenção. Ele puxou e começou a ler em voz alta. O que estava escrito lá poderia mudar sua perspectiva sobre seu avô, a família e, de fato, sobre si mesmo. Enquanto a voz dele se ecoava na sala, uma revelação se formava em sua mente, e as palavras que seguiam pareciam não apenas resgatar memórias, mas também abrir portas para o futuro. Mas então, no meio da leitura, algo chamou sua atenção. Uma frase estava destacada e a ansiedade o dominou. O que realmente nos une é a coragem de enfrentar nossos medos mais profundos. A conexão entre o que seu avô havia escrito e sua vida atual estava começando a se revelar. Mas o que isso significava a respeito da relação com sua mãe? O que mais poderia ser descoberto naquela caixa? O que viria a seguir poderia ser a chave para entender tudo o que ele havia vivido. Lucas suspendeu a leitura, os olhos fixos na frase que ressoava como um eco profundo. A voz da sua mãe, suave, interrompeu seus pensamentos. Essa carta, ela era muito importante para o seu avô. Ele sempre acreditou que o amor também era feito de coragem, de enfrentar os próprios fantasmas. Olhando para ela, Lucas sentiu uma onda de confusão misturada com compreensão. Ele se lembrou dos momentos em que a relação deles era pura e simples, antes das brigas e das feridas. Mas o que isso tem a ver comigo agora? Perguntou, a frustração transparecendo na voz. Ela hesitou, procurando as palavras certas. Lucas, eu não estou aqui apenas para te mostrar a caixa. Quero que você veja que coisas do passado podem nos guiar. Não precisamos repetir os erros. A sala estava silenciosa. Apenas o som distante de carros na rua rompia a tensão. A respiração de Lucas estava acelerada, as emoções turbilhonando. Ele desejou abrir seu coração para a mãe, mas o medo de se machucar mais uma vez o mantinha em reserva. A caixa, agora diante deles, parecia ser um portal para as verdades que ambos temiam enfrentar. Olhe, por favor, pediu a mãe, apontando para as ferramentas de marcenaria. Era dele. Cada ferramenta tem uma história. Ele construía móveis para nós. Durante muito tempo você teve um avô que sempre sonhou em deixar algo de bom para a família. Mas haviam outras camadas, e muitas delas eu não soube mostrar. Não até agora. Lucas observou as ferramentas como se fossem relíquias sagradas. Ele era um homem de coragem, então? A pergunta soou quase como uma busca, uma esperança de que a bravura estivesse enraizada nele também. Sim, infelizmente também tinha seus medos. Ele lutou muito, e é isso que escrevo para você agora. Ele queria que você entendesse a vulnerabilidade que vem com a coragem. Lucas se sentiu dividido. A frase do avô ressurgia em sua mente. O que nos une é a coragem. O que isso significava na prática? Colocou a carta de lado, focando em sua mãe. Mas você também teve suas fraquezas, mãe, e eu senti isso da pior maneira. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Eu sei, e sinto muito por tudo. Sua voz saiu embargada. A culpa e o medo me paralisaram, mas essa caixa, esses objetos têm um poder que não podemos subestimar. Eles são um chamado para que a gente se reconstrua, para que possamos ser melhores um para o outro. O vento balançava as folhas lá fora, e Lucas percebeu que a conversa precisava fluir para algo mais profundo. Mãe, se essas memórias podem nos ajudar a consertar as coisas, o que mais está escondido aqui? O que mais nós dois precisamos enfrentar? Ela hesitou, mas o olhar dela falou por si. Lucas já sabia que as respostas não seriam fáceis, mas a urgência e a possibilidade de um novo começo eram palpáveis. Assim que se preparou para abrir uma das fotografias, um barulho alto de algo caindo na sala ao lado os fez pular.
A tensão voltou a envolver o ambiente e um sentimento de apreensão tomou conta de Lucas. O que mais poderia ser revelado na casa da sua mãe? As cartas, as ferramentas e agora uma interrupção que parecia sinistra. Olhou para ela e ambos compartilharam o mesmo questionamento silencioso. O que mais o passado estava prestes a nos contar? Um silêncio pesado pairou no ar, quase palpável. O coração de Lucas parecia disparar ao mesmo tempo em que sua mente tentava processar o que havia acabado de acontecer. O barulho viera da sala ao lado, um eco de algo quebrando. Ele olhou para sua mãe, que, embora assustada, parecia pronta para agir. "Você ficou bem, mãe?" Lucas perguntou, uma mistura de preocupação e curiosidade tingindo sua voz. Ela assentiu, mas a sombra de ansiedade no olhar dela não passava despercebida. "Vamos verificar o que foi. Talvez seja só algo que caiu." Lucas respirou fundo, tentando se preparar para enfrentar o desconhecido. Enquanto se levantava, sentia como se estivesse atravessando um campo minado. A tensão na casa estava se acumulando, como se algo muito maior estivesse prestes a ser revelado. Caminharam juntos em direção à sala ao lado. Cada passo parecia ecoar na cômoda tão carregada de significados. Ao entrar, encontraram um porta-retratos que havia caído do altar improvisado na mesa, quebrando o vidro em pedaços pequenos e cintilantes. A imagem da família, capturada em um momento de felicidade, agora estava exposta já tinha, quase como se invocasse um significado melancólico. "Quebrei a foto", sua mãe disse, os lábios tremendo. Era uma lembrança importante. A dor na voz dela não passava batida. Lucas se agachou e começou a juntar os pedaços, seus dedos sentindo o frio do vidro. "Mãe, isso não é o fim. Podemos lembrar dos momentos bons, porque isso pode nos conectar ainda mais." Ele buscou pelas palavras que fizessem sentido diante da cena. Era estranho pensar que um pedaço de vidro poderia significar essa fragilidade que sempre estivera entre eles. Enquanto ele se levantava, uma pequena caixa ao fundo da mesa chamou sua atenção. Era uma caixa de madeira, finamente entalhada, e ele nunca tinha reparado nela antes. Sua curiosidade despertou, e ele não pôde evitar. "Mãe, o que é isso?" Ela se aproximou, tomando a caixa nas mãos com o mesmo cuidado que se teria ao manusear algo sagrado. Essa era a caixa de cartas do seu avô. Ele a guardava para nós. Nunca encontrei coragem suficiente para abri-la. Uma lágrima escorregou pelo rosto dela. As palavras ressoaram em Lucas. Agora era o momento. Uma sensação de renovação se apoderava dele. Todo aquele peso emocional parecia ter chegado ao limite, e, pela primeira vez, ele se sentia pronto para enfrentá-lo. "Vamos abrir." Os olhos da mãe brilharam de expectativa e medo ao mesmo tempo. Com um movimento hesitante, ela abriu a caixa. O cheiro da madeira envelhecida e das cartas guardadas há tanto tempo invadiu o ambiente. Havia pouco espaço, mas a luz fraca revelava algumas cartas cuidadosamente dobradas e amarradas com um pedaço de cordão. Lucas puxou uma carta e a desdobrou. As palavras escritas eram de uma caligrafia delicada, com um tom que lhe parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. "O que você sente sobre essas palavras, mãe?" ele perguntou, com a voz tingida de expectativa. Ela olhou para as linhas, a expressão dela mudando à medida que as memórias vinham à tona. Essas palavras eram os sonhos do seu avô. Ele sempre sonhou que pudéssemos nos entender um dia. A voz dela falhou, engasgando em um mar de emoções. Lucas começou a ler em voz alta. Cada frase carregava um peso, uma verdade que parecia determinar o rumo que sua família poderia tomar. Era como se o avô estivesse falando com eles, guiando-os através de um caminho de cura e esperança. Pelo menos era isso que ele desejava acreditar. Quando finalmente terminou de ler a primeira carta, um novo barulho ecoou na sala de estar, um estrondo, seguido por um grito abafado. Olharam-se, a apreensão agora mais palpável. "O que foi isso?" Lucas perguntou, já mais ansioso do que antes. Com a mão tremendo, sua mãe segurou a caixa. "Pode ser a resposta para tudo isso. Pode estar ligado ao que escondíamos. Vamos descobrir juntos." A coragem e a ansiedade se entrelaçavam, e Lucas estava prestes a abrir uma nova porta, não apenas para o passado, mas também para o futuro que os aguardava. Lucas e sua mãe trocaram um olhar que falava mais que 1000 palavras.
O instinto de proteção acendeu no coração dele, mas uma curiosidade incontrolável também pulsava, empurrando-o para frente. Eles se dirigiram à sala de estar, cautelosos, como se cada passo pisasse em um terreno sensível. Assim que entraram, o ambiente parecia denso. O barulho do estrondo ainda reverberava no ar, como um eco de algo ameaçador. Lucas olhou ao redor, tentando dissipar a sombra de medo que pairava entre eles. A televisão estava ligada, mas a tela estava vazia, talvez um sinal de que algo havia interrompido um momento comum e rotineiro. Eu vou olhar embaixo do sofá, disse sua mãe, agachando-se para buscar sob o mobiliário. Lucas hesitou, a ansiedade crescendo em seu peito. A cena do porta-retratos quebrado e a caixa de cartas pesavam em sua mente. Eram simbologias de história, de dor, de um legado que precisava ser desenterrado. Não se preocupe, eu me certifiquei de desligar tudo antes de irmos para a sala, ela disse, como se lesse os pensamentos dele. Talvez tenha sido alguma coisa que caiu. Sua voz tremia, e Lucas sentiu que a segurança dela estava tão abalada quanto a dele. Então, de repente, houve um guincho vindo do corredor, um som surdo e angustiante. Ele se virou rapidamente. Mãe, você ouviu isso? Ela sentiu com um gesto rápido. Sem hesitar, Lucas correu na direção do som, a adrenalina pulsando em seu corpo. O corredor parecia infinitamente longo, como se o tempo estivesse estendido, esperando para engoli-lo. O coração dele batia forte, fazendo com que cada batida desse a sensação de que ele estava se aproximando de algo que não podia evitar. Ao chegar ao fim do corredor, Lucas parou. À sua frente, a porta do quarto de seu pai estava entreaberta. A luz filtrava-se pelo espaço, revelando uma silhueta familiar. Pai? Ele pronunciou a palavra, quase em um sussurro. A porta rangeu ao empurrá-la lentamente. Dentro do quarto, a cena que se desenrolava era de cortar o coração. Seu pai, de pé, tremia enquanto segurava um álbum de fotos antigo. As folhas estavam bagunçadas e as imagens espalhadas pelo chão. O álbum tinha pertencido à família, passando por gerações, levando histórias e memórias. Seu pai olhou para Lucas. A expressão dele misturava confusão e dor. Eu encontrei isso, disse ele, a voz embargada. Sinto que a cada dia estou perdendo mais. A angústia nas palavras dele era palpável. Não está sozinho, pai, Lucas exclamou, sentindo o impulso de confortá-lo. Estamos juntos nessa. Vamos enfrentar isso como uma família. Nesse instante, sua mãe entrou, e a intimidade do momento se tornava ainda mais intensa. Havia uma sensação de união se desenhando, mas ao mesmo tempo um abismo entre eles, formado por dores mal resolvidas e segredos não ditos. Precisamos entender de onde viemos, Lucas declarou, sua voz firme. Essas cartas podem nos ajudar. Façamos isso juntos. As palavras dele pendiam no ar caprichosamente, como uma ponte sobre suas diferenças. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele temia que, ao se aprofundar, poderiam descobrir verdades que poderiam desmoronar ainda mais a frágil estrutura da família. O olhar angustiado de seu pai e a expressão esperançosa de sua mãe refletiam essa luta interna. Vamos começar com essas memórias, a mãe sugeriu, pegando uma das fotos espalhadas, dando a ela uma nova vida. Quando Lucas se aproximou da mesa, algo brilhou no canto da luz, uma pequena chave pendurada em uma corrente de prata, que ele não havia notado antes. Curioso, ele se agachou para pegar a chave. A sensação de que ela era mais do que apenas um objeto comum. Essa chave pode ser a resposta para algo que guardamos, disse ele, com uma certeza que lhe parecia estranha. O olhar de sua mãe se intensificou, enquanto seu pai aparentava estar ainda mais confuso. O que você acha que ela abre? Vamos descobrir, Lucas respondeu, o coração disparado, sabendo que cada passo adiante poderia conduzi-los a uma revelação capaz de mudar tudo. Mas a real pergunta que pulsava em seu interior era: estariam prontos para o que estava por vir? O silêncio que se seguiu à frase de Lucas parecia ecoar por toda a casa. O ar estava carregado de expectativa, como se o próprio ambiente estivesse aguardando que eles desvendassem o mistério da pequena chave prateada. Seu pai, ainda segurando o álbum de fotos, parecia hesitar, suas mãos tremendo levemente como se a pressão dos momentos que viriam fosse pesada demais para suportar. Que tipo de segredo pode estar escondido aqui? Sua mãe murmurou, seus olhos fixos na chave,
como se reconhecesse algum tipo de poder naquele objeto. Lucas sentiu um frio na espinha, uma mistura de medo e emoção. O que estariam prestes a descobrir? Devemos estar preparados para tudo, Lucas falou, tentando infundir coragem na atmosfera tensa. Ele olhou para o pai, em busca da confirmação de que estavam todos nisso. Mas o olhar de seu pai, perdido entre memórias e preocupações, o fez sentir uma pontada de preocupação. A chave reluzia sobre a luz do abajur, quase chamando Lucas. Ele a segurou com mais firmeza, sentindo um metal frio contra sua pele quente. Eu vou olhar na gaveta da mesa do escritório, decidiu, sem esperar pelas respostas ou pela aprovação dos outros. Se havia algum indício de uma resposta ali, ele precisava encontrá-lo. Eu vou com você, disse sua mãe, aproximando-se com determinação. Juntos, caminharam para o escritório que ficava logo ao lado. O espaço, geralmente acolhedor, ainda parecia carregado pela tensão das emoções que se desenrolavam. Lucas abriu a gaveta. Um número de papéis antigos e cartas amareladas jaziam lá, como relíquias de um passado não resolvido. Ele puxou uma folha com o nome de sua avó escrito em uma caligrafia elegante, mas desbotada pelo tempo. "Mãe, olha isso", ele disse, passando a folha para ela. A expressão dela mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e a respiração dela parecia ter parado por um segundo. "Essa é a letra dela", sussurrou, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. "Ela sempre escreveu cartas para nós, mas nunca soubemos onde estavam." A emoção foi contagiante. Lucas sentiu que a conexão familiar se intensificava, como se cada palavra escrita nas cartas fosse uma peça de um quebra-cabeça até então incompleto. Ele folheou as cartas com cuidado, percebendo que ali havia histórias de dor, amor e perda, vivéis e pulsantes. E então, em meio às letras e memórias, Lucas encontrou uma segunda chave, um pequeno bilhete anexo a ela. Com o coração acelerado, ele leu em voz alta: "A verdade está escondida onde os sussurros se tornam lamentos." O que isso significava? Lucas sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que mais teria sido deixado para eles? O escritório, que costumava ser um refúgio, agora se transformou em um labirinto de lembranças desenterradas. "Isso pode nos levar a algo maior do que pensamos", disse ele, com um brilho nos olhos. "Precisamos descobrir onde essa pista nos leva." E assim, mais do que um sentimento de terror, Lucas sentiu uma onda de determinação. Ele sabia que a busca pelas verdades escondidas não seria fácil e que cada passo poderia trazer à tona dolorosos segredos familiares. Mas a possibilidade de reunirem-se mais do que nunca estava viva e pulsante em seus corações. "Então, onde devemos procurar?" a mãe questionou, com a voz trêmula mais resoluta. "Mãe, temos que voltar ao porão. A caixa que encontramos pode estar conectada a tudo isso." A ideia surgiu como um clarão em sua mente, trazendo um novo sentido às suas pesquisas. Mas o que começaria como uma busca por verdades adormecidas, logo se tornaria uma jornada por um passado que eles mal podiam imaginar. O que mais poderiam descobrir? O que mais estava escondido, esperando para ser revelado? Com a determinação fazendo seu coração pulsar forte, Lucas e sua mãe desceram as escadas do escritório, prontos para enfrentar o desconhecido que os aguardavam no porão. O cheiro de mofo e a penumbra opressiva do espaço escuro deixava Lucas inquieto, mas a promessa de respostas o impulsionava para frente. "Lembra quando a gente brincava aqui?", disse sua mãe, tentando aliviar a tensão que pairava entre eles. Era tão divertido explorar cada canto, mas a nostalgia não foi suficiente para afastar a seriedade do momento. Ao alcançarem o porão, Lucas acendeu a luz e os feixes fracos iluminaram a bagunça de caixas, móveis antigos e lembranças soltas. No fundo, estava a caixa de madeira que haviam encontrado anteriormente. Para Lucas, ela parecia um portal para o passado, uma conexão com as histórias que acabara de descobrir. "Mãe, aqui está", ele disse, a ansiedade crescendo à medida que se agachava para abrir a caixa. Ao levantar a tampa, uma onda de poeira se espalhou, enquanto as memórias pareciam acordar. Objetos aleatórios se misturavam, brinquedos desgastados, uma toalha de mesa que sua avó costumava usar, e então algo cintilante chamou sua atenção. Era um diário, envelhecido e com uma capa de couro que estava quase se desintegrando. Sem hesitar, Lucas o pegou e o colocou na mesa ao lado. "Olha isso, parece que é da vovó também." Os olhos da mãe brilharam. "Deve conter algumas histórias incríveis, ou segredos", disse ela, mostrando uma mistura de empolgação e temor. Lucas abriu o diário
e as páginas começaram a se desenrolar diante dele. A caligrafia da avó era linda, cheia de emoção. Ele começou a ler em voz alta. Hoje, descobri que as palavras podem ser tanto uma proteção quanto uma prisão. Enquanto as letras dançavam diante deles, Lucas sentiu a tensão no ar mudar. As palavras pareciam ecoar, como se a avó estivesse com eles em espírito, revelando mais do que apenas momentos salvas em papel. Lucas se perguntava o que poderia ter levado sua avó a escrever tais coisas. Ela estava falando sobre um amor perdido, disse sua mãe, interrompendo seus pensamentos. A emoção na voz dela era palpável. Acho que ela estava desesperada para se libertar de algo, um passado que a atormentava. Isso pode estar ligado com a chave e a outra carta, Lucas percebeu, a adrenalina os envolvendo novamente. Nós precisamos descobrir mais. Mas ao virar a página, o diário revelou algo inesperado. Havia uma seção em que a avó fazia referências a um lugar específico, um antigo casarão, que tinha uma importância que até então não havia sido desvendada. Lucas leu em voz alta. Onde os ecos da minha felicidade se misturam aos sussurros da dor, é lá que todas as verdades virão à tona. Casarão? A mãe sussurrou, seu olhar ansioso transparecendo o receio do que poderiam encontrar. Precisamos encontrar esse lugar, Lucas afirmou, determinado. Ele sabia que cada pista que seguiam os aproximavam do desconhecido que tanto temiam, mas ao mesmo tempo tanto desejavam entender. Enquanto a tensão crescia e o passado se descortinava em frente a eles, uma dúvida inquietante o atravessou. E se algumas verdades fossem mais dolorosas do que ele poderia suportar? O que mais estava escondido nas páginas do diário? A resposta poderia mudar tudo. A jornada para o casarão não seria apenas uma viagem física, seria também uma viagem emocional. Lucas sentiu uma onda de coragem, misturada a uma profunda preocupação. A família estava prestes a se deparar com segredos antigos, que poderiam abrir feridas ou curar corações. O que encontrariam quando as portas do passado se abrissem? Lucas olhou para sua mãe, seus olhos cheios de expectativa e receio. Estamos prontos para o que vem pela frente? Perguntou hesitante. Mas o que mais eles podiam fazer a não ser seguir em frente e desbravar os mistérios que aguardavam? Uma nova pergunta pairava no ar. O que o casarão revelaria sobre sua avó e sobre eles mesmos? Conforme o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e lilás, Lucas e sua mãe sentiram um vínculo mais forte do que nunca. A decisão de ir ao casarão parecia destinada a guiá-los em direção a algo maior, algo que ultrapassava a simples busca por respostas. Vamos apenas pegar o carro e ir, disse Lucas, já imaginando o caminho que tinham pela frente. Sua mãe assentiu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Durante a viagem, o silêncio entre eles foi intercalado com a canção de risos e melodias antigas que saíam do rádio, lembrando-os dos momentos felizes compartilhados no passado. Falar sobre coisas boas parecia ajudar a dissipar o medo que crescia no peito de ambos. Mas a cada quilômetro, o casarão, aquele velho prédio que agora parecia um monstro dormindo, se aproximava. Você acredita que encontraremos algo importante? Sua mãe perguntou, quebrando o gelo, enquanto observava a estrada. Havia um anseio em sua voz, um desejo de libertação. Não sei, mas preciso acreditar que sim. As palavras da vovó me tocaram de um jeito que eu não consigo explicar, respondeu Lucas, segurando o diário em seu colo. As páginas estavam gastas, mas cada letra pulsava com vida. Era como se a avó ainda estivesse ali, olhando nos olhos deles enquanto se preparavam para desenterrar uma parte de sua história que haviam ignorado por tanto tempo. Assim que chegaram ao casarão, Lucas sentiu um frio na barriga. O lugar era imponente, envelhecido e coberto de era, como se os anos tivessem tentado sufocá-lo. Isso aqui é meio assustador, não é? Disse ele, tentando esconder o tremor na voz, enquanto observava as janelas empoeiradas, como olhos fechados esperando para serem abertos. A mãe entrelaçou os dedos com os dele, um gesto que trouxe um pouco de segurança. Estamos juntos, sempre, disse ela, enquanto caminhavam em direção à porta da frente. O barulho da madeira antiga ecoou no silêncio, e a atmosfera parecia pesada,
como se o próprio casarão guardasse segredos profundos e antigonas. Uma vez dentro, o cheiro de umidade e poeira os envolveu. Ao redor, móveis cobertos com lençóis brancos pareciam fantasmas de memórias esquecidas. Lucas voltou seu olhar para sua mãe, que parecia deslocada, mas decidida a enfrentar o que quer que encontrassem. Vamos começar pela sala, sugere Lucas, apontando para uma entrada que poderia esconder mais do que apenas poeira. Enquanto caminhavam pelas sombras do casarão, Lucas não pôde deixar de sentir que cada passo os levava a algo mais do que um simples mistério familiar. Elas eram portas para uma verdade que talvez mudasse a forma como viam a avó e, consequentemente, a eles mesmos. O que ela havia guardado? O que ele poderia descobrir sobre sua própria história? Na sala, uma grande estante de livros chamava. Lucas puxou um volume empoeirado que parecia deslocado entre a desordem. Algo caiu. Ao se abaixar para pegar o objeto, seus olhos brilharam ao encontrar uma pequena chave dourada. Uma chave que poderia muito bem abrir um cofre de segredos ou uma porta para o passado da avó. Olha isso! Lucas exclamou, segurando a chave na palma da mão. O brilho metálico refletia a luz fraca, e havia algo quase mágico naquele pequeno objeto. Você acha que pode ser a chave que ela mencionou? A mãe perguntou, os olhos arregalados de expectativa. Precisamos descobrir a que porta ela pertence, Lucas respondeu, um sorriso de entusiasmo se formando em seu rosto. Mas, em meio à tensão e à determinação, um pensamento inquietante o atravessou. E se essa chave trouxesse à tona mais do que apenas lembranças? Quando levantaram a cabeça, a porta da sala se fechou com um estrondo, como se o casarão estivesse os testando. Um medo gelado escorreu pela espinha de Lucas. O que mais ainda estava à espreita nas sombras? Eles estavam prontos para o que estava por vir? A esperança e o medo se entrelaçavam enquanto se preparavam para seguir em frente. Que segredos aquela chave revelaria? E mais uma pergunta surgia, inquietante. O que fariam com a verdade quando ela finalmente emergisse das sombras? Lucas e sua mãe olharam para a porta fechada com uma mistura de apreensão e determinação. O casarão parecia um labirinto de mistérios, e cada passo que davam os levava mais fundo nas sombras do passado. Com a chave dourada firmemente enlaçada em seus dedos, Lucas se sentia mais próximo de descobrir o que realmente havia acontecido com sua avó, e, talvez, entender sua própria história. Mãe, precisamos encontrar um lugar que a chave possa abrir, Lucas sussurrou, sua voz reforçando a urgência do momento. A tensão vibrava no ar, mas, ao mesmo tempo, havia um espírito de aventura que começava a despertar em ambos. Seguiram em direção a um corredor que levava a uma porta antiga, coberta de poeira, com uma fechadura que parecia clamar por uma chave. Aqui? Pode ser aqui, Lucas disse, segurando a chave e se aproximando lentamente. Seu coração palpitava em seu peito, misturando emoção a um leve medo. Você está preparado para o que pode estar atrás dessa porta? Sua mãe perguntou, a preocupação refletida em seus olhos. Lucas assentiu, a determinação ergueu-se dentro dele. Após tantos segredos e dores guardadas, era a hora de enfrentar o que quer que fossem as verdades, por mais difíceis que fossem. Com a chave na mão, Lucas a inseriu na fechadura. O clique ressoou como um trovão no silêncio da casa. Ele empurrou a porta, que se abriu com um rangido dramático, revelando um pequeno quarto repleto de trastes, mas com um brilho especial. Ao fundo, uma grande caixa de madeira empoeirada girava em meio a papéis, fotos e objetos que pareciam ter sua própria história. Lucas e sua mãe entraram cautelosamente, cada passo ecoando como se o espaço fosse um templo das memórias. Enquanto se aproximavam da caixa central, Lucas começou a desvendar o conteúdo. Dentro estava uma coleção de cartas, fotografias e até mesmo um álbum em que os rostos da família sorriam descontraídos, refletindo um amor que parecia perdido no tempo. "Mãe, veja isso!" ele exclamou, segurando uma fotografia. Era uma imagem de sua avó jovem segurando uma chave. Mais adiante, um caderno empoeirado começou a contar a história antiga de desejos não atendidos e promessas quebradas. As palavras que ali estavam, longas e emocionais, pareciam tecer um fio entre o passado e o presente. "O que mais está escrito?" sua mãe perguntou, deslizando a mão por uma carta. Podemos ver como ela se sentia, o que almejava. Cada carta revelava um pouco mais sobre os sonhos e dores de sua avó, e ao ler em voz alta,
ele começou a vislumbrar uma nova perspectiva sobre a mulher que pensava conhecer. As mentiras e os medos da avó estavam se tornando claros, e Lucas sentia que a verdade poderia finalmente unir a família. No entanto, um pequeno objeto sobre os papéis chamou sua atenção. Era outra chave, muito semelhante à que tinham encontrado antes. Mãe, talvez essa chave esteja conectada a algo ainda mais profundo. Ela ergueu os olhos, a esperança pulsando em seus corações. Precisamos descobrir o que isso abre. Pode ser a chave para compreender tudo. Com as chaves em mãos e o corpo repleto de energia vibrante, Lucas e sua mãe saíram do quarto e decidiram investigar o restante do casarão. Cada quarto oferecia promessas e revelações, enquanto o passado e o presente se entrelaçavam em uma dança ancestral. Mas, ao entrar em um dos últimos cômodos, tudo parecia mudar mais uma vez. O ar era denso e Lucas sentiu uma presença. Uma velha máquina de costura na esquina chamou sua atenção e ali, perto, um baú trancado esperava. Olhou para sua mãe, que parecia hesitante. Você acha que a chave pode abrir isso? Lucas perguntou, sua esperança permitindo um sorriso. Vamos descobrir, ela respondeu, seu olhar combinando com a determinação de Lucas. O coração deles pulsava em uníssono. Quando a chave se encaixou na fechadura e o baú se abriu, uma onda de luz pareceu emanar de dentro. Ali, tesouros antigos, mais cartas, fotos e até mesmo um diário que pertencera à avó, mais uma vez sussurrando segredos que moldaram seus destinos. Lucas leu em voz alta. A coragem é a chave que abre todas as portas, e mesmo nos dias mais escuros, a luz da verdade pode nos guiar. As palavras reverberaram, como um mantra de transformação. Lágrimas nos olhos, sua mãe segurou sua mão firme. Juntos, entenderam que aqueles objetos não representavam apenas o passado. Eram os vínculos que poderiam redimir uma história marcada por dor. Com os laços familiares reacendidos e as feridas começando a cicatrizar, era a hora do verdadeiro recomeço. Lucas sorriu. Estamos juntos, mãe. Vamos construí-lo a partir daqui. A luz que emergiu naquele cômodo encheu o espaço com uma esperança renovada. E assim, sobre as cinzas de um passado conturbado, eles começaram a edificar uma nova narrativa, uma história de cura, perdão e, acima de tudo, amor. Agora, mais do que nunca, cada chave girada e cada porta aberta os conduziam a um futuro que ambos poderiam abraçar juntos. Neste ponto de virada, a jornada deles não era apenas sobre descobrir segredos, mas a redescoberta do verdadeiro significado de família. Agora, preciso que você inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora.